Oh Lord, my God, what an awesome wonder. Consider all the world thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe display. Then sing my soul, my Savior God to thee. That's when I start singing. How great thou art. Oh, I love you, Jesus. How great thou art. Bom dia, irmãos. Pela graça de Deus, estamos mais uma vez reunidos em torno da palavra dele, debaixo da unção, da direção e da iluminação do Espírito Santo sobre cada um de nós. Vamos dar início a essa escola dominical, sobretudo orando. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer por mais um dia, o dia do Senhor, o domingo, dia separado para voltar o nosso coração, a nossa mente, as nossas intenções para as coisas do teu reino, Senhor. Muito obrigado pela tua palavra que está diante de nós. Rogamos a ti a direção do teu Espírito, a iluminação, a inspiração, para que possamos não só entender a tua palavra, mas praticá-la no dia a dia. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos dando continuidade à nossa temática, que é sobre quais são as lições que os crentes, os filhos de Deus, quais são as lições que nós podemos aprender com toda essa situação que nós estamos vivendo em pleno século XXI, sobre a pandemia. E antes de darmos início à leitura da palavra de Deus, só queria lembrar os irmãos que hoje à noite nós teremos o nosso culto no templo presencial. Toda a igreja está convidada, convocada para juntos celebrarmos o nome do Senhor e os seus feitos em prol dos seus filhos, da sua igreja e de todo o povo de Deus. Vamos subir aos átrios, ao templo, à casa do Senhor, para, como igreja, presentes, celebrarmos o nome do Senhor. Você é convidado, meu irmão e minha irmã. Abra a palavra de Deus na primeira epístola de Pedro, capítulo 2. Vamos juntos acompanhar a leitura da palavra de Deus. Primeira epístola de Pedro, capítulo de número 2, a partir do verso 21. 1 Pedro 2, do 21 e seguintes. Vamos acompanhar a leitura da palavra de Deus, porque a minha versão, que está aqui diante de mim, é diferente da que nós costumeiramente usamos no templo, na igreja. 1 Pedro 2, 21. Para isto foste chamado, porque também Cristo sofreu por ti, deixando-te um exemplo, para que o seguisses os passos. Ele não cometeu pecado, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando ele foi insultado, ele não o insultou em troca. Quando ele sofreu, ele não ameaçou, mas confiou-se a si mesmo àquele que julga com equidade e justiça. Até aí. Quais são as lições que nós, crentes, podemos aprender com tudo isso
que Deus está permitindo para os dias de hoje. Essa pandemia, irmãos, nós já estamos entrando no 2º ano e parece que isso não acaba nunca. Parece que isso não tem fim. As pessoas já estão ficando cansadas, estressadas e muitos estão desanimados. Nós estamos ansiando para que a vida volte ao normal novamente, seja o que for o normal. Tudo isso, irmãos, foi acontecendo de tal maneira que hoje nós nos encontramos paralisados. O fluxo normal da vida, ele foi interrompido em todas as esferas: a família, o trabalho, a escola das crianças, as reuniões sociais. A igreja também foi afetada de uma maneira direta, a comunidade na qual estamos inseridos, a nossa saúde, as nossas amizades. Enfim, irmãos, está tudo complicado, está tudo interrompido, está tudo paralisado. Como eu disse, as pessoas estão passando por um desânimo, um estresse, uma exaustão emocional, e parece-me que muitas pessoas estão achando que isso não passa, que isso não acaba nunca. As pessoas não têm mais motivação, não têm mais vontade de fazer mais nada. O que elas estão querendo é se esconder, se fosse possível, dormir e só acordar quando tudo isso passar. Mas o povo de Deus, irmãos, tem que ser diferente. Não porque é povo de Deus, mas porque é habitados por Deus. Eu vi uma certa vez uma frase que alguém disse que é a seguinte: tudo pode ser tirado de você, exceto uma coisa: a sua capacidade de decidir como você vai responder às circunstâncias ou às situações. Eu queria, irmãos, no começo aqui dessa segunda lição, nós começamos domingo passado, eu queria pontuar com os irmãos 3 coisas. A primeira, o que a pandemia tirou de nós. Segundo, o que ela não tirou de nós. E a terceira, o que Deus nos deu durante todo esse tempo. Com essas perguntas, nós podemos, irmãos, diante disso tudo, nós podemos lamentar o que foi perdido, mas também nós podemos reconhecer essa nova realidade. E em cima disso tudo, o povo de Deus pode olhar pela fé e reconhecer muitas bênçãos e as novas oportunidades que o próprio Deus permitiu que todos nós pudéssemos aprender. Então, essas perguntas, o que a pandemia tirou, o que não tirou e o que Deus nos deu durante todo esse tempo, são perguntas, irmãos, que podem nos ajudar a compreender qual é a nossa missão, qual é o nosso propósito e o que pode nos ajudar, com tudo isso que está acontecendo, nos ajudar a nos levar à maturidade cristã. Então, que Deus nos ajude e que Ele nos capacite a entender essas verdades que nós estamos estudando agora nesta manhã de domingo. Primeira coisa, o que a pandemia tirou de nós? Nós sabemos, irmãos, que nesse tempo muitas coisas foram interrompidas. Isso gerou uma perda, uma desorientação. Nós podemos olhar num sentido macro que a economia, não só nacional, brasileira, mas a economia mundial, nesses 2 últimos anos, a economia está comprometida. Fora as vidas que nós perdemos.
E não só perdemos vidas, mas também empregos. E acima de tudo, irmãos, nós perdemos um senso de normalidade. Nós estamos passando por um tempo que é desconfortável, porque nos tirou da normalidade. E no sentido de mais próximo de nós, no sentido de igreja, nós perdemos o tempo juntos, perdemos aquele tempo de cantar, de tomarmos a ceia, da conversa, do abraço, de estar cara a cara com os irmãos lá no templo, lá na comunidade. Nós perdemos, ou pelo menos foi prejudicado, a nossa comunhão. E à medida, irmãos, que essas perdas começaram a se acumular, nós ficamos presos nas nossas casas. E dentro das nossas casas ficamos isolados. Muitos, com a suspeita de terem contraído esse vírus da China, ficaram isolados dentro da sua própria casa. O meu filho teve que ficar quase uma semana dentro do quarto. E outros casos semelhantes a esse. Então nós perdemos durante esse tempo muita coisa. Mas, sobretudo, perdemos a comunhão com a comunidade. Com Deus, nunca. Porque Ele não se prende a um prédio, a um edifício. Mas perdemos a comunhão comunitária, a comunhão dos santos. E o que tudo isso, no segundo ponto, o que tudo isso não tirou de nós? Cada família experimentou essa pandemia de maneiras diferentes. E ainda, irmãos, há alguns resquícios, alguns pedaços da nossa vida que permaneceram, que nós tínhamos antes da pandemia, mas que permanecem conosco até o dia de hoje. Nós podemos identificar o que nós perdemos, mas nós temos que reconhecer o que não foi perdido. E grande parte da nossa perda, irmãos, ela veio na forma de inconveniências, porque ainda nós temos a família, temos o trabalho, temos a casa, temos a saúde. Nós temos que reconhecer que as nossas perdas não foram tão grandes assim. Eu sei que essa não é a história de todos, mas é a história de muitos irmãos. E o que Deus ele nos deu durante esta temporada? Irmãos, embora muito menos óbvio em meio a essa crise, Deus está nos concedendo uma nova oportunidade. Ele está nos concedendo, ou concedendo a cada um, uma bênção. Ainda que nós estamos, irmãos, padecendo com tudo isso, e Deus, Ele está ciente da nossa situação, Ele sentiu conosco tudo o que nós estamos passando, tudo que nós estamos enfrentando. Deus, Ele não está longe, distante de tudo que nós estamos enfrentando nos dias de hoje. Ele sofreu o nosso isolamento, a nossa dor, as nossas perdas. Ele sofreu com tudo isso. Deus não está longe disso tudo. Ele sabe o que nós estamos passando, o que nós estamos enfrentando. Ele conhece os nossos medos, as nossas crises, as nossas angústias. E uma coisa importante, irmãos, que nós temos que entender, que esse tempo que o Senhor está permitindo a nós, Ele está querendo nos ensinar, irmãos, muitas coisas que aos nossos olhos, ou à primeira vista, podem parecer, mesmo diante de tanta dor, podem parecer coisas ocultas. Mas se nós tivermos os olhos da fé para ver, para enxergar, a gente vai descobrir que o Senhor, Ele nos concedeu muitas coisas, eu digo até muitas bênçãos para cada um de nós. Esse tempo de isolamento, em primeiro lugar, ele nos deu uma quantidade grande de tempo com a família.
Irmãos, é só pensar, todos no mesmo lugar era uma raridade. Só acontecia nas férias. E nas férias do pai, né, do dono da casa, do chefe do lar. Mas muitas vezes o pai estava de férias e as crianças não. E essa pandemia, ela permitiu esse isolamento todo, que nós tivéssemos como família uma grande quantidade de tempo juntos. E esse tempo disponível, irmãos, nós sabemos, né, que despertou em muitos aquela criatividade que estava escondida, né, em cada um de nós. E a gente só descobriu essa nossa criatividade agora com essa pandemia, com esse isolamento, porque do contrário, a gente não teria conhecido ou despertado pelo menos isso em nós. Quantas pessoas começaram a fazer trabalhos manuais, reforma nas casas e assim por diante. E Deus permitiu tudo isso, irmãos, não só para permitindo que coisas fossem tiradas de nós, mas nós ganhamos, irmãos, uma coisa que é preciosa e que tem um valor inestimável, que é Ele mesmo. Muitas coisas foram tiradas de nós, mas Deus, o nosso Pai, Ele se deu a si mesmo para cada um de nós nesse tempo. Então nós estamos aprendendo com Ele durante todo esse tempo, desde que a gente tenha olhos para enxergar e com os olhos da fé. E a gente descobre, irmãos, nessa pandemia, que as pessoas mais preciosas do planeta não são a liderança, né, mundial, mas são aquelas pessoas que moram com a gente. Irmãos, por que nós tivemos que passar por tudo isso para aprender algo que já deveríamos ter aprendido há tanto tempo? Só nessa pandemia que nós estamos descobrindo uma coisa que é extremamente, irmãos, preciosa, que é cara a cada um de nós, que é a família. A correria dos dias de outrora, antes da pandemia, tirou de nós essa sensibilidade de entender e de valorizar a família. E isso, irmãos, tudo isso que aconteceu, a gente começou a dar mais valor à família, aos filhos, aos pais, aos parentes, aos amigos mais próximos, aos colegas. São pessoas que são importantes para nós, que só agora a gente está dando valor. Muitas vezes nós não reconhecemos a importância dessas pessoas, mas quando as coisas com essa pandemia ficaram sérias, veio uma preocupação que a gente não tinha até então, e agora nós queremos ter a certeza de que eles estão bem. Uma outra lição, irmãos, que a gente aprende, ou aprendeu, estamos aprendendo com toda essa pandemia, é que a reunião no templo, a reunião lá na comunidade de fé, a reunião na igreja, ela era subestimada. Esta é a primeira vez na maior parte das nossas vidas, desde quando nós começamos a frequentar uma comunidade de fé, que nós não somos capazes de estar juntos, com todos juntos, todas as semanas. Irmãos, para quem ama a comunhão dos santos, para quem deseja estar nos átrios do Senhor, tudo isso que aconteceu é antinatural, é anormal, é anticristão até. Nós falhamos, irmãos, em reconhecer o quão importante era estar em comunhão, de uma maneira regular, com os irmãos na fé. A gente não percebeu o quanto a gente estava ganhando por estar no templo todos os dias, ou pelo menos alguns dias da semana, até que de repente nos foi tomado, nos foi tirado, até que de repente sumiu.
É nessa hora, irmãos, que a gente aprende a valorizar o Salmo 133, verso 1. Como é bom e como é agradável viverem unidos os irmãos. Como é bom, como é agradável. E essa pandemia nos tirou o prazer de estar juntos, o prazer da comunhão, o prazer de compartilhar a vida do nosso Senhor uns com os outros. Irmãos, essa pandemia nos faz descobrir que aquela ocupação, aquele senso de estar ocupado, de realizar coisas, era a coisa mais importante. E agora, com essa reclusão, com esse isolamento, com essa quietude, isso nos parece, comparando com aquela vida frenética, corrida que a gente tinha até então, parece que essa paralisia, entre aspas, é pecaminoso. A gente vivia correndo, né, da casa para o trabalho, do trabalho para a casa, aqueles que tinham escola, né, da casa para o trabalho, do trabalho para a escola, de voltando para a casa, da casa para o mercado, do mercado para a casa, da casa para a igreja, da igreja para a casa. A gente se sentia valorizado, ocupado, gerava em nós, sabe, aquela sensação de estar produzindo, de estar frutificando, de estar fazendo alguma coisa. Quando nós estamos em movimento, nós achamos que nós estamos realizando algo. E quando a nossa vida, né, ocupada, ela deixa de ser, isso nos ensina, irmãos, uma outra lição. E que nós não gostamos dessa outra lição. Nós não gostamos de ficar parados. Porque nós achamos que ficar parado, isso é uma preguiça. Por isso que nós não gostamos, irmãos, de orar, de ler a Bíblia, de ler a palavra. Porque nós achamos que orando ou lendo a palavra, nós achamos que nós estamos perdendo tempo. Mas essa perda ou essa parada obrigatória nos ensinou, irmãos, uma lição que até então a gente não tinha aprendido: a ficar parado, a ficar quietos, a começar a pensar, a refletir, a recuperar aquilo que era de extrema importância, que era estar com as pessoas, e aquelas pessoas que são mais próximas de nós, a família. Uma outra lição que a gente descobre, irmãos, com tudo isso que está acontecendo, é que a oração, ela era desvalorizada e até subutilizada. Irmãos, eu espero, eu entendo que assim seja, que a maioria de nós, como crentes, como cristãos, nós oramos todos os dias. Ainda que seja uma oração rápida, ou pela manhã, ou na refeição do almoço ou do jantar, ou oramos pela manhã, ou oramos antes de ir para a cama. Isso deve ser uma prática comum. Pelo menos esperamos que isso seja. Mas, irmãos, orar mesmo, é um esforço que demanda, sabe, uma energia que vai além, irmãos, de fazer uma pequena oração pela manhã ou pela noite. O que eu fico questionando, irmãos, é o seguinte: o que poderia acontecer se nós aproveitássemos toda essa oportunidade para nos dedicar à oração? E essa oportunidade, irmãos, que nós estamos recebendo ou sendo imposta sobre nós, é uma oportunidade que não deve ser desperdiçada. É uma oportunidade única. E nós, como povo de Deus, nós não podemos abrir mão. Irmãos, imagine na seguinte situação: se eu não consigo aprender a orar durante uma crise mundial, quando é que eu vou aprender?
se eu não consigo parar agora, que eu sou obrigado a parar e dedicar um tempo especial e maior para a oração, quando será uma outra oportunidade que nós teríamos para nos dedicar a esse empreendimento, a esse mistério, que é buscar a piedade, a busca da comunhão e da intimidade com o Senhor? Quando é que nós vamos aproveitar, irmãos? Se não for agora. Uma outra coisa que a gente aprende aqui, irmãos, é que as briguinhas, aquelas picuinhas, aqueles desentendimentos, sabe, são coisas de só menos importância e que não devem ser comparadas com a eternidade. Aquelas coisas que causam, né, briguinhas, contendas na família ou até na igreja, são por coisas, irmãos, que não valem a pena, são por coisas banais. E quando você compara com o que realmente importa, você descobre que não vale a pena gastar tempo ou energia com essas coisinhas que só tiram a nossa paz e envergonham o nome de Deus entre nós. Quando nós comparamos, sabe, essas coisinhas com a eternidade, nós descobrimos que é ridículo a maneira na qual nós estamos vivendo. Irmãos, é ridículo, sabe, gastar tempo ou energia com coisas que não geram paz no nosso coração e no coração do outro, que não edifica a igreja do Senhor, que não valoriza as boas novas do Evangelho, da qual nós professamos, que é uma pessoa, Jesus Cristo. Sabe, essa vida rasa, superficial, medíocre que nós estamos vivendo, isso não glorifica o nome de Deus. E quando nós comparamos essa superficialidade no nosso jeito de ser, de viver e de tratar com o outro, a gente vai descobrindo, irmãos, que isso só nos impede, sabe, do crescimento espiritual e de alcançar a maturidade. Que o Senhor nos ajude a entender essas verdades. Uma outra coisa, irmãos, que eu gostaria de destacar é que, ao olhar para esse quadro de pandemia, a gente descobre, e isso dói, né, irmãos? Dói falar sobre isso. A gente descobre que nós somos egoístas, nós somos egocêntricos e que isso tudo, irmãos, habita e domina os nossos corações. Quando você descobriu que nessa pandemia você não podia ir aonde você queria, você não podia fazer aquilo que você precisava, ou você não pode mais comer aquilo que você deseja, você fica surpreso com as suas emoções ou com as suas reações diante daquilo que você está sendo impedido de querer, de fazer e acontecer. Nós perguntamos assim, e isso aflora, né, do nosso coração: por que eu não posso ir a tal lugar? Por que eu não posso fazer tal coisa? Hoje eu fui no banco, irmão, sexta-feira eu fui no banco do qual eu tenho conta corrente, e eu cheguei lá 2h pouco, acho que foi sexta-feira, cheguei lá 2h pouco e o banco já estava fechado. Irmãos, é difícil aceitar, né, esses impedimentos que a gente não tem mais a liberdade, a facilidade de fazer as coisas. Está tudo fechado, está tudo trancado, tudo tem horário, uma limitação cada vez mais restrita. Isso traz à tona, irmãos, sabe, aquilo que está no nosso coração. Isso é algo que a pandemia revelou em cada um de nós. Uma outra coisa, uma outra lição que a gente aprende aqui, irmãos, é que o tempo, ele tem uma direção. E a direção do tempo é para frente. Você não pode receber nada de ontem. O único tempo que você tem é o hoje, é o aqui, é o agora. O ontem já foi, o amanhã ainda não chegou. Então, se nós temos o tempo, que é o aqui,
e quer o agora, nós temos que pensar, irmãos, no seguinte: muitas vezes nós adiamos uma conversa ou deixamos de orar por alguém, ou deixamos de ver os filhos, ou deixamos de brincar com os filhos, ou deixamos de ler a Bíblia, ou deixamos ou abandonamos, sabe, a devocional, a prática da oração. E quando essas oportunidades acabam, não tem mais como recuperar. Elas já se foram. Nós não podemos, irmãos, ter o tempo de volta. O que se foi, perdido está. Então, irmãos, o que eu entendo é que a Bíblia diz o seguinte: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Mas faça aqui, faça agora. Porque o futuro não pertence a você, pertence a Deus. A questão aqui, irmãos, é que nós vivemos como se nós tivéssemos um futuro. Nós pensamos na próxima semana, no próximo mês, no próximo ano, como se fossem datas garantidas. E a Bíblia, ela é muito clara quando ela chama a nossa atenção para o seguinte: este é o dia que o Senhor fez. Vamos nos regozijar e nos alegrar com tudo isso. Salmo 118, 24. Aqui, irmãos, a chave é o seguinte: nós não temos o controle sobre aquilo que já aconteceu, o passado, e nem sobre aquilo que virá, o futuro. Então, não cabe a nós nos preocupar com o que já aconteceu e nem com o que acontecerá. A Bíblia é muito clara a respeito disso quando ela afirma: não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Mateus 6, 34. Então, irmãos, o crente sábio, aquele que tem maturidade, ele entende que ele não pode dizer: amanhã eu vou lá, ou vou fazer isso ou aquilo outro. Não podemos dizer isso. O Tiago chama a nossa atenção na sua epístola quando ele diz isso. Nós não podemos dizer: eu vou fazer, eu vou acontecer. Nada disso, irmãos. Se Deus quiser, se o Senhor permitir, nós iremos e faremos isso ou aquilo outro. Essa pandemia, ela nos ajudou, irmãos, e eu espero que isso seja uma verdade na minha vida e na vida dos irmãos, é que essa pandemia nos ajudou a resgatar o hoje como um novo ritmo de vida. Nós, irmãos, estamos muito ocupados e existem muitas ocupações para ficarmos ocupados. A questão aqui, irmãos, é com tudo isso que está acontecendo, é que nós invertemos as polaridades, nós invertemos os valores. O que está acontecendo é que nós estamos aprendendo, irmãos, em pleno século XXI, nós estamos aprendendo a amar as coisas e a usar as pessoas. E esse tempo é para reverter essa tendência. Nós somos criados e colocados por Deus para amar as pessoas e usar as coisas. O que está acontecendo é que o ritmo que nós estamos até então vivendo ou vivenciando não era saudável e desvalorizava aquilo que era de mais importante para nós, irmãos, que eram as pessoas. E o nosso Senhor, ele chama a atenção da Marta, mas também chama a nossa atenção quando ele afirma: vocês andam inquietos e se preocupam com muitas coisas. Pouco é necessário. Digo mais, ou mesmo uma só coisa.
Então, irmãos, eu espero que o Senhor, Ele nos ajude a escolher aquelas coisas que não podem ser tiradas de nós. O homem, a pandemia, a doença, essas coisas podem tirar de nós outras coisas. Mas quando nós estamos debaixo da graça divina, conduzidos pelo Espírito Santo, fundeados, fundamentados na palavra de Deus, eles nos capacitam a escolher aquelas coisas que não podem ser tiradas de nós. E essas coisas que não podem ser tiradas, irmãos, elas exigem de nós um ritmo mais lento do que aquilo que o mundo tenta impor sobre cada um de nós. Por exemplo, irmãos, a oração. Quando nós oramos, nós ouvimos claramente, né, do Senhor aquela voz: espera no Senhor. Esperar em Deus. A agenda de Deus é diferente da nossa. Irmãos, outro exemplo, a comunhão com Deus. Ela não acontece num rompante ou de repente. Ela é um processo. A nossa comunhão com Deus, irmãos, é um processo que dura a vida inteira. A nossa intimidade com Deus, ela não acontece com a nossa presença no templo uma vez ou duas ou três por semana. A intimidade é um terreno, irmãos, que ele exige, sabe, ser pisado diariamente. Outro exemplo muito simples e claro é a palavra de Deus. Irmãos, a gente lê pequenas porções e achando que com isso nós já conhecemos toda a palavra de Deus. Sabe, exige tempo. Tem pessoas que leram a palavra de Deus dezenas, centenas de vezes e continuam aprendendo. Por quê? Porque é um processo. A palavra de Deus ela tem uma reserva de sentido. E toda vez que você se volta, se debruça sobre a palavra de Deus, você vai ser edificado, você vai aprender, você vai conhecer a Deus e saber o que Ele tem, o que Ele espera para a tua vida. Uma outra lição, irmãos, e que eu acho muito importante e que é muito sério, irmãos. Preste atenção nesse ponto. A vida é curta e existem muitas maneiras de desperdiçá-la. A vida cristã, irmãos, é um caminho estreito. E pela graça de Deus, Ele nos apresentou esse caminho estreito. E se você pensar bem, a essência de todas as tentações é te afastar desse caminho. A questão aqui, irmãos, é que se a gente não aprendeu nada com essa pandemia, nós temos que pelo menos aprender essa lição. A lição que o apóstolo Paulo tenta nos ensinar em Filipenses 1:21, que é a seguinte: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro, é ganho. Nós só vamos entender essa verdade, só vamos experimentar esta verdade, irmãos, quando nós tivermos o Senhor acima de todas as coisas, de toda essa situação que nós estamos vivendo, não só essa situação externa, mas também a situação do nosso coração. Irmãos, a vida ela é muito curta e a gente desperdiça com facilidade. Mas só existe uma maneira, irmãos, de redimir esse tempo da vida que o Senhor nos concede, que é amá-lo. Amá-lo sobre todas as coisas, viver cada dia olhando para Ele e não para as circunstâncias ou para as situações, sejam elas quais forem, positivas ou negativas. Irmãos, nós temos que entender,
e eu oro para que isso seja uma verdade na sua vida, é que você tem que entender que Deus, Ele está no controle. Ele sempre esteve no controle de todas as situações, de todas as épocas, de toda a história humana. E por isso, irmãos, se nós temos essa verdade no nosso coração, a gente não precisa se estressar. É óbvio que nós temos que fazer a nossa parte. Temos que manter, os irmãos sabem, né, os protocolos, o distanciamento, a evitar aglomeração, o uso de máscara, mas nós temos que aprender, irmãos, como filhos de Deus, a deixar os resultados na mão dele. Entenda que andar pela fé significa confiar que o Senhor, Ele está usando tudo isso para trabalhar as nossas emoções, os nossos corações, as nossas mentes e, sobretudo, o nosso caráter. Ainda que seja, irmãos, doloroso, especialmente quando é doloroso, o Senhor, Ele tem uma vontade para cada um de nós. E essa vontade, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. E quer nos levar, irmãos, à maturidade espiritual. Entenda que Deus está trabalhando. Mesmo em meio à crise, Deus trabalha para aqueles que nele espera, para aqueles que nele confia. Irmãos, preste bem atenção nisso. Ele não envia pragas, ele não envia pestes para chamar a nossa atenção. Eu acho que ele deveria, mas se esse fosse o caso, ele já teria chamado a nossa atenção há muito tempo. Então ele não faz isso, irmãos, que nós estamos achando que ele criou todo esse mal. Ele permitiu para dar uma chacoalhada, tanto nos incrédulos quanto nos filhos de Deus. E nós, como filhos de Deus, nós temos que agradecer a Ele, irmãos, por esse tempo de isolamento, esse tempo de solidão. Mas eu queria falar uma outra coisa, esse tempo de descanso. Descanso para o caminho que ainda temos a percorrer. Irmãos, nós não sabemos o que temos pela frente. Nós temos uma promessa de Deus. No mundo tereis aflições. E o povo de Deus, irmãos, quando eles estavam indo para a terra prometida, após o descanso da noite, renovadas forças, eles tinham o deserto pela frente, com todos os seus desafios, o sol escaldante, animais peçonhentos, os inimigos, a irritação do povo pelo tempo excessivo no deserto, tudo que aconteceu com eles. Deus estava preparando para aquilo que haveria de vir, tanto no deserto quanto na terra prometida. Então, irmãos, eu gostaria de deixar aqui o seguinte, que essa pandemia é uma maneira de Deus chamar a nossa atenção de volta para Ele. Não só chamar a nossa atenção de volta para Ele, mas também para nós vivermos na maneira pela qual Ele nos criou. Irmãos, o Senhor nos criou para o louvor da sua glória. E nós estamos tão ensimesmados, olhando para nós mesmos, que nós estamos perdendo a perspectiva do pós-além, ou da eternidade, ou da vida do porvir. Nós estamos tão envolvidos, emaranhados nessa correria frenética dos dias atuais, que nós estamos perdendo, irmãos, de vista aquilo que vale a pena, de viver cada dia para Deus, com ou sem pandemia, viver cada dia para Deus, para o louvor da sua glória. Irmãos, tudo que está acontecendo gera no nosso coração um temor, um medo, um receio, uma crise, até uma angústia.
Mas nós não podemos perder de vista que o nosso Deus, Ele tem a sua vida nas mãos dEle. Ele tem a sua família nas mãos dEle. Mas, sobretudo, irmãos, Ele tem um mundo em suas mãos. Tudo está debaixo do controle de Deus. E em tudo Ele tem um propósito. E para nós que somos filhos de Deus, nós estamos aqui, irmãos, para aprender do Senhor. Para aprender do Senhor. Que Ele nos ajude, sabe, a vivermos esses dias não olhando para os lados, mas olhando para Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Que isso seja uma verdade na minha vida e na vida de vocês, na vida dos meus irmãos. Oremos. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor sabe tudo o que está acontecendo, e tudo o que está acontecendo está debaixo da tua permissividade. O Senhor está permitindo tudo isso, Pai, para nos colocar no caminho de volta, para nos colocar novamente no caminho estreito e apertado. Mas é o único caminho que nos conduz à vida eterna. Tenha misericórdia de nós. O Senhor possa nos socorrer, nos fortalecer e nos sustentar para que nós, como igrejas do Senhor, que nós não venhamos a desanimar, a se estressar ou a se deixar levar por tudo isso. Nos ajude, Senhor, na nossa caminhada. Nos ajude, nos tome pela mão e nos conduza para o centro da tua vontade. Nós te pedimos, nós te suplicamos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, que nós tenhamos um dia abençoado. E lembre-se, hoje à noite, nós teremos lá no templo o nosso culto presencial. Se você pode, se você está em condições, vamos estar juntos lá, irmãos, para celebrarmos, para louvarmos, para adorarmos, glorificarmos e, acima de tudo, sermos edificados pela palavra e desafiados a vivê-la a cada dia. Que o Senhor abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família e todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe.